E se a história da humanidade não começar com a evolução, mas com uma intervenção? Nos primeiros segundos, encare a pergunta que atravessa tabuletas de argila com mais de 4.000 anos. Os Anunnaki, descritos como deuses vindos dos céus, teriam participado da criação do ser humano? Não como metáfora religiosa, mas como engenharia deliberada. A ideia é provocadora, sedutora e perigosa. Os Anunnaki surgem na antiga Mesopotâmia, especialmente nos textos sumérios, acádios e babilônicos. O nome significa aqueles que vieram do céu para a terra. Eram um panteão de deuses, Anu, Enlil, Enki e Nana, ligados à ordem cósmica, à fertilidade, à justiça e ao governo. Nada que fala, originalmente, de extraterrestres. Fala de deuses no sentido antigo, forças personificadas da natureza e da sociedade. A narrativa mais citada vem do Enuma Elish e de mitos associados a Enki. Neles, os deuses criam a humanidade para aliviar o próprio trabalho. Os humanos seriam moldados do barro, misturados com a essência divina, para servir aos deuses. É aqui que nasce a interpretação moderna: mistura genética, engenharia biológica, criação artificial. Do ponto de vista acadêmico, não há evidência de tecnologia, DNA ou ciência nos textos sumérios. O barro simboliza a terra, a essência divina simboliza vida, ordem, consciência. É linguagem mítica, não técnica. Ler esses textos como relatórios científicos é cometer um erro de categoria, confundir mito com manual. Então, por que a ideia dos Anunnaki como criadores da humanidade persiste? Porque ela conversa com ansiedades modernas. Vivemos em uma era tecnológica, obcecada por origem, controle e inteligência superior. Projetamos isso no passado, transformamos deuses em alienígenas porque hoje entendemos o mundo por máquinas, não por símbolos. A popularização dessa leitura vem principalmente do século XX, com autores como Zecharia Sitchin. Ele propôs que os Anunnaki seriam visitantes do planeta Nibiru, que teriam criado humanos como força de trabalho. O problema é simples e grave. Suas traduções não são aceitas por assiriologistas. Ele reinterpretou termos mitológicos como se fossem técnicos, sem respaldo linguístico. Não é ciência, é narrativa especulativa. Mas rejeitar a hipótese extraterrestre não torna os Anunnaki irrelevantes. Pelo contrário, o que esses mitos revelam é ainda mais profundo. As primeiras civilizações já se perguntavam de onde viemos, por que trabalhamos, quem governa, qual é o lugar do humano no cosmos. A criação do homem como servo dos deuses reflete uma realidade social: trabalho, hierarquia, poder. Os deuses criadores não falam sobre alienígenas, falam sobre autoridade, sobre a ideia de que a ordem vem de cima, que o humano nasce com deveres, que a sociedade exige sacrifício. Há também um ponto psicológico. Criar narrativas de origem externa, deuses, céus, estrelas, reduz a angústia do acaso. Se fomos criados, há propósito. Se fomos projetados, há sentido. A ciência oferece outra história: evolução por seleção natural, evidências fósseis, genética comparada. Um processo lento, sem intenção, sem plano central. Para muitos, isso é insatisfatório. Não há designer, não há plano, apenas adaptação. O mito entra onde a ciência não consola. Isso não significa que mitos sejam mentiras inúteis. Eles são mapas simbólicos. O erro é tratá-los como fatos literais. Quando fazemos isso, perdemos o valor real do mito e ganhamos uma ilusão. Curiosamente, os próprios sumérios não viam os Anunnaki como benevolentes criadores amorosos. Eram deuses caprichosos, muitas vezes cruéis, que causavam dilúvios, punições e caos. A humanidade não era especial, era funcional. Essa visão é muito menos confortável do que a versão moderna dos deuses engenheiros.
Existe também um perigo contemporâneo: usar os Anunnaki para deslegitimar o humano. Se fomos criados por outros, somos produtos. Se somos produtos, podemos ser substituídos. Essa lógica aparece hoje em discursos sobre inteligência artificial, transhumanismo e controle. O mito antigo ecoa no futuro. No fim, a pergunta correta não é: os Anunnaki criaram a humanidade? A pergunta é: por que precisamos tanto acreditar que alguém nos criou? O que perdemos quando aceitamos que não há um arquiteto consciente por trás de nós? E o que ganhamos quando assumimos a responsabilidade pela nossa própria história? Talvez os Anunnaki não sejam deuses do espaço, mas espelhos do poder, da hierarquia e do medo humano diante do caos. Talvez a verdadeira criação não esteja no passado mítico, mas no presente. Nós criamos narrativas para suportar o peso de existir. Se esse vídeo te fez repensar a origem da humanidade, deixe seu like e inscreva-se no Panteão Oculto.